Olá, que alegria ter você aqui com a gente no Positivo e Próspero. Pode chegar, viu? A casa é sua. A nossa ideia é essa mesmo, criar um cantinho de harmonia e, claro, inspirar muita prosperidade para todo mundo que nos ouve. É isso aí. E olha, estamos seguindo firme na nossa exploração de O Sistema da Chave Mestra, né? Esse clássico do Charles F. Haanel sobre harmonia, sucesso, prosperidade. Um guia incrível do mentalismo. Verdade. E hoje o papo é sobre a 19ª parte do livro. Exatamente. Para quem está chegando agora, essa nossa série vai ter 24 encontros, tá? Um para cada parte do livro. A gente está caminhando bem já, mais pro finalzinho dessa jornada. E fiquem ligados que logo a gente conta qual vai ser a próxima obra que vamos estudar juntos aqui no canal. Mas por hora, o foco total é na parte 19. Isso. E se por acaso você não ouviu os episódios anteriores, vale muito a pena voltar lá e escutar, viu? O Haanel ele vai construindo o raciocínio aos pouquinhos, sabe? Uma coisa leva a outra. É um sistema, né? Literalmente. Exato. E pode crer, a conversa de hoje vai trazer umas reflexões bem importantes, super aplicáveis pra gente agora, em pleno 2025. Fica com a gente até o final para não perder nada. Bom, vamos lá então mergulhar nisso? Vamos nessa. Haanel começa essa parte falando de algo que todo mundo conhece, né? O medo. E ele não trata só como emoção, não. Ele diz que é uma forma de pensamento. E poderosa. E que paralisa, né? Ele fala que afeta os nervos, a circulação, os músculos, o corpo todo sente o impacto. Cérebro, nervos, tudo. Nossa, é bem intenso. Mas ele aponta uma saída, certo? Sim, sempre. A solução, segundo ele, é a gente se tornar consciente do nosso próprio poder. Ele menciona uma força vital, meio misteriosa, que existe dentro da gente. E o ponto-chave não é nem entender essa força 100%. Tipo a analogia da eletricidade que ele usa, que a gente não sabe exatamente o que é a essência dela. Isso, mas a gente descobriu as leis que regem a eletricidade, né? E aí a gente usa para tudo. Luz, máquinas. Vira uma ferramenta, faz todo sentido. Pois é, e com essa força vital seria parecido. Mesmo sem saber definir tintim por tintim o que ela é, a gente pode aprender a seguir os princípios dela, sabe? Se alinhar. E fazendo isso, a gente se abre para um fluxo maior dessa energia? Exatamente. E o resultado disso seria mais clareza mental, mais equilíbrio moral, mais elevação espiritual. O interessante é isso, né? Como a gente pode interagir com forças que a gente nem entende completamente só por conhecer as leis delas. E ele promete um método simples para desenvolver essa força, né? Algo que leva a um senso de poder, que ele até associa aos gênios. Isso. A prática constante levaria a esse poder pessoal, essa marca de quem realiza grandes coisas. Fica curiosidade sobre o método, né? Com certeza. Aí, seguindo no texto, ele fala da busca pela verdade. E diz que não precisa ser algo aleatório. Pode ser um processo lógico, sabe? De buscar a causa por trás de tudo. Sim, a causa fundamental. Ele diz que tudo que a gente vive, toda experiência, é um efeito. Um efeito? E qual a implicação disso? É gigante. Se a experiência é um efeito, e se a gente puder controlar a causa conscientemente. Do acaso, da sorte, do destino, a gente passa a ser o capitão do navio, como ele diz, escolhendo o rumo. Isso mexe com a nossa ideia de responsabilidade, né? Sobre o que a gente cria na nossa vida. Totalmente. Levanta essa questão importante mesmo. E aí fica mais interessante ainda. Ele fala de uma unidade por trás de tudo, que todas as coisas vêm do mesmo elemento básico. Isso. E se vêm da mesma fonte, não são opostas de verdade, são só manifestações diferentes da mesma coisa. Ele dá exemplos do mundo físico, né? Tipo grande e pequeno, claro e escuro, quente e frio. Polos norte e sul, dentro e fora, o que a gente vê e o que não vê, ele argumenta que não são coisas separadas brigando. São só extremos na mesma régua, sabe? Aspectos de um todo. E essa lógica vale para outras áreas também. Sim, ele estende para o mundo mental. Conhecimento versus ignorância. Para ele, a ignorância não é uma coisa em si. É só a ausência do conhecimento. Onde a luz chega, a sombra some. Perfeito.
A mesma ideia. O conhecimento chega, a ignorância desaparece. Não tem princípio próprio. E no campo moral, bem e mal. Mesma linha de raciocínio. O bem seria real, tangível, uma força positiva. Já o mal seria uma condição negativa, a falta do bem. Mesmo que as consequências do mal pareçam bem reais. Sim, as consequências são sentidas, claro. Mas o mal em si, na visão dele, não teria vitalidade própria, um princípio ativo. Seria como um vácuo esperando ser preenchido pelo bem. E como ele prova isso? Pelo fato de que o mal sempre cede lugar ao bem. Assim como a verdade destrói o erro, a luz apaga a escuridão, o bem, quando presente e ativo, desfaz o mal. A conclusão dele: só existe um princípio real no mundo moral: o bem. Faz sentido. E ele leva isso para o nível espiritual também, né? Mente e matéria. Isso. Ele diz que, olhando mais fundo, a gente vê que ali também só tem um princípio operando de verdade: a mente. A mente como que é real e eterno. E a matéria como algo que muda sempre. Exatamente. A matéria estaria sempre em fluxo, se transformando. Se a gente olhar ao redor, nossa, é visível, né? A impermanência está em tudo. É verdade. Ele até cita exemplos, né? Cidades que mudam em 100 anos. O ciclo de vida dos animais, das plantas, que é bem mais rápido. E até a geologia, que parece tão estável, mas não é. Continentes que surgem, montanhas onde tinha lago, vales cavados por geleiras. Ele menciona Yosemite. Tudo mudando o tempo todo. Para Hanel, essa é a mente universal em evolução. É o processo da criação acontecendo sem parar. Então, a matéria não seria oposta à mente, mas uma forma que a mente assume, uma condição. Isso. Sem um princípio próprio fundamental. A mente seria o único princípio ativo em todos os níveis: físico, mental, moral, espiritual. Entendi. E como a nossa mente individual entra nisso? Boa pergunta. Ele diferencia a mente universal, que seria estática, em repouso, potencial, da nossa capacidade de pensar. O nosso pensamento é que age sobre essa mente universal. É o que a torna dinâmica, em movimento. Exatamente. O pensamento é a nossa ferramenta para interagir com essa mente maior e iniciar o processo criativo no nosso nível. E aí tem aquele ponto curioso que ele traz sobre precisar de comida para pensar, né? Ligar o espiritual, o pensar, com o material, a energia do alimento. Sim, parece básico, mas é profundo. Para a gente poder usar essa capacidade espiritual de pensar e gerar resultados, prazer, lucro, como ele diz, a gente depende desse suporte material. As analogias ajudam. Para ter eletricidade, precisa de uma fonte de energia, a planta precisa do sol. E a gente precisa de comida para a atividade mental. É uma conexão bem direta entre os planos, né? Mostra que não estão tão separados assim. E qual a consequência disso? Que nossos pensamentos não ficam só na cabeça. De jeito nenhum. Eles estão sempre buscando se manifestar, tomar forma. E é a qualidade do pensamento que vai definir o resultado. Então o pensamento positivo e construtivo leva a coisas boas. Saúde, sucesso nos negócios, harmonia. E o contrário também. Pensamento fraco, negativo, crítico. Se manifesta como problema. Medo, ansiedade, falta de dinheiro, conflito. Exatamente. O pensamento seria a semente e a nossa realidade, a colheita. Faz sentido, né? Total. E isso conecta com outra ideia forte dele, que toda riqueza vem do poder. Isso. Que as coisas que a gente tem só valem pelo poder que representam. E os eventos só importam pelo poder que eles afetam. Tudo seria uma forma de poder. Que tipo de poder? Bom, ele reconhece o poder que vem de conhecer as leis da natureza, né? Vapor, eletricidade, química, gravidade. Isso dá poder no mundo físico. Mas ele diz que tem mais. O poder mental, moral, espiritual? Exato. Que operam em outros níveis, talvez até mais altos. Ele até chama as escolas e universidades de usinas de força mental. Gostei disso. É uma boa imagem, né? Como usinas que transformam matéria-prima, só que a matéria-prima aqui é outra. Qual seria? A mente. A mente no estado estático potencial. E o pensamento no estado dinâmico ativo.
E ele argumenta que esse poder mental é superior ao físico, Por quê? porque opera num plano mais elevado. Sim. E olha o fascinante. Foi esse poder mental que nos deixou descobrir as leis da natureza, criar tecnologias que encurtam distâncias, desafiam a gravidade. O avião, o telégrafo, coisas da época dele que pareciam mágica. Isso. É o pensamento organizado, direcionado, agindo como força vital. Ele até pergunta, se em 50 anos fizeram tanto com isso, imagina nos próximos 50. Uma pergunta que vale pra gente hoje também, né? Com a velocidade que as coisas mudam. Sem dúvida. E ele fala também da substância básica de tudo, né? O tal do éter. É a matéria-prima universal. Ele usa o exemplo da luz das estrelas para justificar isso. A luz viaja super rápido, de estrelas a milhares de anos-luz. E como a luz viaja em ondas, precisaria de um meio para se propagar por todo o espaço vazio, né? Esse seria o éter. Exato. Embora a física hoje veja diferente, a ideia de uma base que conecta tudo ainda é forte em muitas visões de mundo. E como essa substância única vira coisas diferentes? Pedra, água, ar. Pela polaridade. Ele volta na analogia da bateria. Polos opostos geram corrente. Energia. Ele acha que algo parecido acontece em tudo. Então, a forma que a matéria toma depende da vibração e da relação entre os átomos. Da polaridade. Isso. A taxa de vibração e a polaridade definiriam a forma. Matéria como energia vibrando de jeitos diferentes. E a consequência disso é que, para mudar a forma, Tem que mudar a polaridade, a vibração. Esse seria o princípio da causação. Mudar a causa, vibração, polaridade, para mudar o efeito, a forma. Se a gente pensar nisso... dá para ver como o pensamento que tem uma vibração poderia influenciar a realidade. Exatamente. A intenção, o foco, tudo isso teria uma qualidade vibracional, que interage com essa substância e ajuda a moldar a manifestação. É a base da manifestação consciente. Uau! É informação profunda. E aí, para a gente colocar em prática, ele sugere um exercício, né? Sim, o exercício da semana é concentração. Mas não é só prestar atenção, não. É se absorver totalmente no pensamento, sabe? Excluir todo o resto. Dedicar uns minutos todo dia para isso? Ele compara com o tempo que a gente leva para comer, né? Precisa de tempo para digerir a comida física. E precisa de tempo para assimilar o alimento mental também, pela concentração. É um treino para a mente. E no que a gente deve concentrar o pensamento durante o exercício? Ele sugere duas coisas principais. Primeiro, na ideia de que as aparências enganam. A Terra não é plana, o céu não é uma cúpula, o Sol não gira em torno da gente, a matéria não é sólida como parece. Para a gente se acostumar com a ideia de que a realidade é diferente do que parece na superfície? Isso. E segundo, realizar que a gente está entrando numa nova era, um novo dia, onde o jeito de pensar e agir precisa mudar para se alinhar com o conhecimento das leis universais. É um chamado para expandir a consciência mesmo. E para fechar, ele cita aquela frase do Dr. Channing. Ah, sim. O pensamento silencioso é, afinal, o agente mais poderoso nos assuntos humanos. Forte, né? Muito. E pensando em 2025, com tanta informação, tanta distração, como essa prática de concentração e essa visão da mente como criadora podem nos ajudar? Excelente pergunta para a gente levar, né? Como usar isso para navegar o caos de hoje? Para criar conscientemente uma vida mais positiva, mais focada, mais próspera, apesar de tudo. Fica aí a reflexão para cada um. Fica mesmo. E olha, com essa reflexão potente, a gente quer agradecer demais a sua companhia aqui no Positivo e Próspero hoje. É sempre tão bom lembrar que ser grato todo dia é fundamental, né? É como preparar o terreno para a prosperidade chegar. Com certeza. E é muito bom ver o interesse das pessoas nesses assuntos que podem transformar tanto a vida da gente. Continuar aqui no canal Pensando Junto é um jeito ótimo de impulsionar essas mudanças para melhor, rumo à abundância. É isso aí. Então continua com a gente que logo tem episódio novo chegando com a próxima parte do livro. E não esquece, o importante é a constância, né? Estudar e mais ainda colocar em prática. É assim que a gente vai virando a chave para uma realidade mais positiva e próspera. E se puder, vale a pena ir atrás do livro original do Hanel, para se aprofundar ainda mais. E aqui no canal tem muito material para ajudar nessa jornada, viu?
Mais de 80 vídeos sobre lei da atração, poder da mente, um monte de coisa legal. E um abraço gigante e um muito obrigada para nossa comunidade maravilhosa. Já passamos dos 160. Que legal ter tanta gente positiva e próspera conectada com a gente, buscando abundância juntos. É incrível mesmo. Se você curtiu o nosso papo, deixa seu like, se inscreve aqui no Positivo e Próspero se ainda não está inscrito, ativa o sininho para não perder nada e compartilha com quem você acha que vai gostar também. Valeu demais pela sua presença, pela sua energia. É ótimo ter você fazendo parte disso tudo. A gente deseja para você muita, muita harmonia e uma prosperidade sem limites. Até a próxima!